Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós chegamos no capítulo 45 de Gênesis. E é um daqueles capítulos assim que se a gente estivesse assistindo uma série, assistindo uma novela, né, a gente ficaria ansioso até, vamos dizer, a palavra assim, esperando esse capítulo. Tipo o fim de um filme, o fim de uma novela. E aqui um fato acontecido na vida de José, uma vida cheia de lutas, tribulações, e chega aquele dia, chega aquele capítulo. Na verdade, ele e o 46, porque eu não me contive, eu tive que ir e ler o 46 hoje também, por causa essa expectativa maravilhosa, né? José, no capítulo 45, ele revela a verdade aos seus irmãos. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: "Façam sair a todos." Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" Mas os seus irmãos, ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. "Cheguem mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito." Então aqui, a tão esperada revelação que tanto José ansiava por se mostrar, por dizer quem verdadeiramente ele era. Depois de toda a estratégia para perceber nas atitudes dos irmãos, nas palavras deles, se eles haviam verdadeiramente se arrependido, José se continha para se revelar, tanto para os seus irmãos, quanto para o seu irmão Benjamim, que era por parte de pai e mãe, quanto também para seu pai. Nós vamos ver ainda no final desse capítulo, já começa José também se revelando a seu pai. E ele fala algo muito interessante aqui, e que a gente entende o que é o controle de Deus sobre todas as coisas. Ele diz para os irmãos que ele é José, aquele a quem ele havia vendido como escravo para o Egito. Mas ao mesmo tempo ele já vem com um tipo de consolo, porque ele diz para os irmãos que eles não eram responsáveis por ele estar ali, mas que Deus era responsável. Deus, ele é
onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele está fora do nosso entendimento de tempo. E ele vê lá na frente. Eu sempre gosto de pensar assim, de ver assim, porque por muitas vezes Deus está nos dando um livramento daquilo que nós queremos, daquilo que nós ansiamos, porque ele vê lá na frente. E vendo lá na frente, sabendo deste período de seca, de extrema seca, ele prepara José para ser administrador ali no Egito e para trazer provisão para aquele povo que ele vinha preparando, separando ali na Arca de Noé, depois com Abraão, com Isaac, agora com Jacó, com José. Deus preparando, separando o seu povo, separando para não somente preservá-los, mas para preservar uma linhagem que viria, que traria o Messias, o ungido de Deus para salvar a humanidade. Então ele diz para eles, olha, não foi vocês, mas foi Deus que me trouxe para cá. Então ele diz, voltem depressa, meu pai, e diz-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen, e ficarás perto de mim, tu e teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo como os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmo testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então José, ele se apresenta aos irmãos e ele tem um plano. E o plano é trazer o seu pai com toda a sua família, parentela, para o Egito, para uma região específica, a região chamada de Gósen, ou outros não falam Gósen. E imagina, José agora vai se apresentar a seu pai. Seu pai que estava num luto todos esses anos, que jamais esperaria uma notícia como essa. Os irmãos que nunca revelaram para o pai o que verdadeiramente tinha acontecido, agora vai ter que revelar. Não é falado sobre isso agora, esse capítulo é só de festa. Então os irmãos chegam ali na terra de Canaã, chegam com carruagens do Egito para levar a todos com conforto. E os irmãos dizem para o seu pai que José estava vivo. É a primeira boa notícia, a maior de todas. José estava vivo, que José agora era o governador do Egito, e isso agora dava para entender por que de todas aquelas estratégias que José havia preparado, e que José havia preparado uma terra e chamava o pai com toda a parentela, com todo o gado, para o Egito. Dá para imaginar Jacó recebendo essa notícia? Ele diz no capítulo 42, 36, todas essas coisas me sobreveio, quer dizer, muita coisa ruim Jacó estava vivendo, e principalmente a respeito da morte de José. Então Jacó diz, todas essas coisas me sobreveio, ele vem passando por tantas
coisas, desde a casa de Labão, trabalhando pela amada, depois a amada morre, depois os filhos destrói a vida de todas aquelas pessoas ali por causa da filha Diná, e depois José morre. Então todas coisas sobrevivendo ali sobre Jacó, e ele diz: todas essas coisas me sobrevêm. E agora ele recebe uma notícia que ele não esperava. Fica essa palavra profética para a sua vida, para a minha vida. Coisas grandiosas, maravilhosas, que nós nem imaginamos, que nós não esperamos, vai vir na nossa vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. José se revela então aos irmãos e vai se revelar ao pai. E o pai não imaginava. E eles então, a palavra de Deus diz, mas no final do versículo, cerca de 75 pessoas vão para o Egito. É importante esse número, porque esse número depois ele vai se multiplicar tanto que cerca de 2 milhões de pessoas, 400 anos depois, vão sair ali da escravidão do Egito, a partir de cerca de 75 pessoas, porque diz a palavra do Senhor que as esposas dos filhos e dos netos de Jacó não era contado, só os homens. Então cerca de 75 pessoas. E quando chega aqui no final do capítulo: assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, não só está vivo, como é governador de todo o Egito. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviaram para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel, quer dizer Jacó, disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes de morrer. Assim termina o capítulo 45, com Jacó recebendo a notícia de que seu filho José estava vivo, e não somente estava vivo, como também era o governador do Egito. E ele diz: agora eu posso morrer em paz, agora o meu espírito sai desse luto, ele está revivendo. Essa palavra é profética para a minha vida, e essa palavra é profética para a sua vida. Chegou dias de ter esse avivamento da esperança, viver coisas boas, sair do luto. A palavra de Deus para a minha vida, a palavra de Deus para a sua vida, recebe ela aí, não é? Porque Deus é Deus de promessas e Ele cumpre as suas promessas. E eu quero trazer também neste capítulo alguns paralelos. Veja bem, os irmãos de José não aceitaram José no início, o rejeitaram, tiveram ciúme dele. Agora, pela segunda vez, José se manifesta e não somente ele é aceito pelos seus irmãos, como ele se torna o salvador dos seus irmãos e de toda a parentela, trazendo ali um lugar farto, trazendo fartura, trazendo alimento para eles. Jesus veio pela primeira vez pelos judeus, e eles o rejeitaram. Jesus virá pela segunda vez em glória, não como um cordeiro a ser sacrificado, não como alguém que foi injustiçado, alguém que sofreu morte e morte de cruz, mas Jesus voltará, e voltará como um juiz, e voltará em glória, e voltará como o rei que ele é. E então, pela segunda vez, os judeus o reconhecerão e o aceitarão.
José diz no verso 18 do 45, vinde a mim, vinde a mim. E Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. José se apresenta vivo para seus 11 irmãos. Jesus se apresenta vivo, ressuscitado para seus 11 discípulos, porque Judas já havia se enforcado e Matias só aparece em Atos, que ele é eleito para completar os 12. Então, olha que paralelo lindo. José se apresenta e Jesus se apresenta vivo aos seus irmãos e Jesus se apresenta ressuscitado aos seus 11 discípulos. Jacó dizia, todas essas coisas me sobreveio. Talvez você está dizendo isso, como eu também vejo. Quanta coisa tem sobrevindo sobre as nossas vidas. Mas todas as coisas cooperaram para o bem de Jacó e sua parentela. Todas as coisas cooperaram para aquele momento, para aquele dia, através de José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo que nos sobreveio vai ser para o bem, porque nós amamos ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Fica essa palavra para a sua meditação.